Bom, pessoal, continuando os nossos assuntos aqui de SQL, ficou faltando falar sobre um tipo de dado muito importante, que é o date, né? Que são os tipos de dados que lidam com o tempo. Dentro do SQL padrão, né, em SGBDs relacionais, nós temos geralmente três tipos de dados básicos que lidam com essa informação do tempo, que são eles data, date, né? Ou seja, o formato de dia, mês, ano, né? O date time, que tem um formato de dia, mês, ano, mais hora, minuto e segundo, ou seja, tanto a informação da data em si, quanto a informação da hora, né, do tempo. Temos também o formato do timestamp, né? O timestamp é um formato parecido com o datetime, ou seja, ele tem essa informação completa, mas ali é como se fosse um número de segundos a partir de uma certa data. Por exemplo, no caso do MySQL, a data 1º de janeiro de 1970, a 0 hora, ela era o segundo número zero. Ele era o segundo zero do timestamp, né? Então, quer dizer, o primeiro minuto seria o segundo 60, né? O segundo minuto mais 2 segundos seria o timestamp 122, tá? Então, ele vai acumulando segundos, né? A partir dessa data inicial aí para ele, no caso do MySQL, é o 1º de janeiro de 1970, e aí a gente tem o conjunto de segundos acumulados desde essa data zero, né, desse timestamp zero, até o momento ou até a data que você precisa. Isso é útil para alguns cálculos, algumas aplicações, tá? Então, geralmente, são esses três tipos de dados, mas eles mudam bastante de um SGBD para outro, tá? Então, aqui no tutorial que a gente está seguindo, que é o tutorial do W3, né? Na parte do SQL padrão, ele até cita, né, quem são os tipos de dados padrão, assim, de data, né, para lidar com o tempo, né? E ele dá um exemplo aqui de dois SGBDs, aqui no caso é o MySQL e o SQL Server. Por que que ele faz só isso e nem dá muitos exemplos assim? Porque isso varia muito de um SGBD para outro, tá? Então, aqui ele só citou, né, e mostrou aqui dois exemplos. Vocês podem ver, por exemplo, que aqui, ó, do MySQL para o SQL Server, a informação, por exemplo, do timestamp, o formato do timestamp no MySQL é um formato idêntico ao do datetime. Já no SQL Server é o número, ou seja, é o número do segundo que corresponde àquela data e hora, tá? Vou mostrar para vocês no exemplo aqui mais tarde. Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, como nossa disciplina voltada para o MySQL, nós vamos vir aqui embaixo, ó, nessa parte aqui de SQL Reference, MySQL Functions. Então, nós vamos clicar aqui. E aqui embaixo, aqui tem várias funções específicas do MySQL, né? Aqui para baixo, aqui rolando essa barrinha à esquerda aqui, ó, nós temos essa parte aqui de Date Functions, ou seja, todas as funções, ou a maioria delas, né, que lidam com o tempo no MySQL. Então, tudo que lida com o tempo, date, datetime, timestamp, no MySQL está aqui nessa parte, tá? Para maiores informações, é óbvio, você consulta a documentação daquele tipo de dado, daquele servidor, daquele SGBD que você estiver trabalhando, tá? O Oracle é um pouquinho diferente, a formatação, as funções, né? O SQL Server também o Postgres também tem as suas formatações específicas, então vale a pena você estudar aquilo que lhe é conveniente naquele momento que você estiver desenvolvendo a sua aplicação ou o seu banco de dados, tá bom? Bom, então aqui a gente tem várias funções, nós vamos concentrar em três funções específicas e um formato, tá? Só para a gente não ficar uma aula aqui muito extensa. Então, o que é o date, né? O date é o nosso formato de dado, né?
O date é uma função, na verdade, né? Nós temos o tipo de dado date e temos a função date. A função date, ela transforma aquela string que você passa por argumento, ela transforma num tipo de dado data mesmo. É como se fosse o construtor de uma classe data, tá? E se você quiser, por exemplo, selecionar a data atual, o tempo atual, né, a hora atual, a hora de agora, né, etc. Você tem uma série de funções específicas em cada SGBD e é o que nós vamos ver aqui agora. Então, nós temos aqui, ó, current date. Current date é uma função do MySQL que retorna a data, formato diamesan, né, atual, né, a data corrente. Então, vamos testar aqui. Vou rodar, vocês vão ver que, veja aqui no meu relógio, até mantive aqui, né? No meu relógio aqui, ó, a data é 17/2/2021, 16 horas, né? Vocês vão ver que ela vai dar um horário diferente, a data vai estar certinho, né? 17/2/2021, tá? Dependendo se eu tivesse mais tarde aqui, talvez ela daria uma data já superior, porque esse servidor aqui está em outro país, né? Ele não está no nosso fuso horário aqui, tá? Então, o current date, ele vai retornar a data atual do servidor, do sistema, né? Então, se eu tiver aqui um servidor aqui, MySQL, no meu computador, essa função vai retornar a data do meu computador, né? Se aqui tiver errado, vai retornar a data errada, ok? Bom, e aí você tem outras funções. Current time. A current time, se a current date retornou a data, a current time vai retornar o tempo, e somente o tempo, no formato hora, minuto, segundo, tá? Aqui sim dá pra gente ver, ó, o meu horário aqui é 16 horas e 1 minuto. No horário do servidor do W3 aqui, ó, provavelmente isso aqui está na Europa, né? Está 19 horas e 1 minuto, tá? Então, é horário do servidor, tá bom? Vou colocar aqui no meu servidor local, só para vocês verem. Ó, current date, retornou direitinho. Você pode colocar um apelido também, ó, hoje, né? Current time, 16 horas e 2 minutos aqui no caso, que é o horário da minha máquina, né? O horário que está aqui, ok? Beleza. Vamos ver mais aqui o current timestamp. No MySQL, essa função current timestamp vai retornar aqueles segundos, né? Aqueles segundos somados ali, como eu comentei com vocês no início, mas no formato idêntico ao da hora lá, né? Da data e hora, como se fosse uma data e hora juntas, né? A informação do current date mais a informação do current time juntos. Se fosse no SQL Server, se não me engano o Oracle também era assim, ia retornar um número, tá? Ou seja, o número que corresponde ao somatório de segundos desde aquela data inicial de 1º de janeiro de 1970 até agora, né? Ou aquela data que você quer. Tá? Então, o current timestamp, ele faz o quê? Ele faz a junção do formato da data para o formato e com o formato da hora, tá? Do current date com o current time, bom? Existe uma outra função no MySQL que é o null, tá? Deixa eu colocar aqui no meu. Vou colocar aqui o current timestamp, olha. Ele retorna a data e hora atual. E essa funçãozinha null aqui também, ela retorna a mesma informação, tá? Data e hora atual, tá? Vamos transformar essa data, né, atual naquele formato de segundos, como eu comentei no início lá. Se a gente fosse pegar a nossa data zero aqui, né, vou até colocar aqui, voltar. Essa é a data zero, né, o segundo zero do MySQL, ó, 1º de janeiro de 1970, esse é o formato que ele entende, tá? Ano, mês, dia, mas tem gente de formatar.
e hora, minuto, segundo zerados aqui. Então, esse é o segundo zero. Eu vou transformar isso, ou seja, eu vou transformar esse tempo em segundo, tá? Veja que é o segundo zero. E agora, vamos transformar a data de agora, né, a hora de agora, agora, né, vou colocar aqui de novo, o null, em segundos, né? Então, nós temos a função time to sec e veja o que ele vai retornar para nós. Olha, no caso aqui agora, né, na hora do meu servidor aqui, 16 horas e 7 minutos e alguns segundos aí, ele retornou 58.051 segundos. Isso corresponde não ao somatório, né, não à data completa, somente o tempo, tá? Então, da 0 hora de hoje até a hora atual, 16 horas e 7 minutos, ele retornou aí 58 mil e alguns segundos, tá? Eu vou retornar várias vezes aqui, pra vocês verem que ele vai mudando, ó. 85, 86, 87, certinho? Então, quer dizer, ele pegou somente aqueles, considerando o tempo de hoje, tá? E se a gente quiser considerar desde lá de 1/1 de 1970 até agora, no caso, né? Então, nós temos aqui a função Unix Timestamp. Eu nunca usei essa função, mas por curiosidade aí, né? Quantos segundos se passaram desde essa data aqui, né? Do 1/1 de 1970 até agora, né? Contando tempo, né? E a data também. Então, são aí, só copiar isso aqui para cá. Quantos segundos foram, né? Desde lá até agora. Olha, deu 1.613.588.920 segundos, tá? Desde essa data e hora até agora. Então, assim, é uma curiosidade, né? Para algumas aplicações específicas pode ser interessante utilizar o timestamp ao invés do date time, né? No caso do MySQL não muda muito, mas a gente consegue fazer essa conversão aqui, tá bom? E existem aí muitas funções que tratam cada uma dessas partes dessa composição do tempo, né? E que pode ser útil para nós, tá? Nós vamos ver algumas aqui, as principais. Deixa eu colocar aqui algumas principais aqui só a título de curiosidade mesmo. Por exemplo, eu quero formatar a minha data, tá? Ou minha data, minha hora, sei lá, né? Então, existe a função dateFormat, essa eu uso bastante, tá? Então, eu quero que a data que o sistema traz pra gente é sempre no formato ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, né? Eu quero formatar com o formato que eu costumo lidar mais no dia a dia, que é dia, barrinha, mês, barrinha, ano, tá? E aí você pode formatar de acordo com a sua necessidade ali na sua aplicação, tá? E existe, para isso, existe esse segundo parâmetro aqui, o dateFormat, né? Ele pega a data, ou o campo de data que você tem, e aqui nesse segundo parâmetro do dateFormat, você coloca o formato que você quer. Aqui, ó, logo embaixo, aqui, ó, rolando aqui a barra, você vê as abreviações, né, e as informações dos formatos. Por exemplo, eu quero, vou colocar aqui, né, colocar aqui para executar, que aí eu vou mostrando. Então, aqui ele pegou a data de 15/6/2017, ele vai retornar somente o ano no formato de 4 dígitos, tá? Por que eu sei que é no formato de 4 dígitos? Porque esse Y tá maiúsculo. Se eu colocar esse Y minúsculo, ele muda o formato, ele vai retornar somente o formato de 2 dígitos no ano, que é o ano 17, tá? 2 dígitos aqui. Ah, eu não quero o formato dessa data assim. Eu quero o formato assim, olha. Eu quero o dia, então é %D, barrinha, eu quero o mês, %M, barrinha, e eu quero o ano no formato de 4 dígitos. Então, Y maiúsculo aqui.
E olha só o que ele me retorna, a data, aquela mesma data formatada no formato que gostaria de ver ali. Vou colocar aqui, ao invés desse parâmetro, vou colocar o current timestamp mesmo. Então, o current timestamp a gente já sabe que retorna aquele formato de data mais a hora. Mas eu quero aqui nesse date format aqui, eu quero pegar só a data, tá? Ele tem a informação toda, né, a current timestamp, mas eu quero exibir aqui só a data. Então, ele exibiu aqui para mim somente a data. Vamos colocar aqui. Beleza. Agora, eu não quero exibir a data dessa forma aqui, eu quero a data por extenso. Quero a data de hoje por extenso. Então, vamos lá ver qual que é o formato que a gente vai usar. Olha só. Quero o dia, então continua com o %d minúsculo, né? Se fosse %d maiúsculo, ele ia retornar um valor numérico, por exemplo. Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda é o segundo dia da semana, né? Então, ia retornar 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Mas eu quero o dia numérico mesmo, então, %d aqui, né? Minúsculo. E eu quero o nome do mês, eu quero o nome do mês por extenso, tá? Então, o nome do mês por extenso, veja aqui embaixo, que é o M maiúsculo, e ele vai retornar em inglês. Depois eu mostro como fazer isso para retornar em português, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu quero o dia, D, o nome do mês, D, %, Y, 17 de fevereiro de 2021. Eu vou precisar vir aqui no meu servidor novamente para mostrar como que você muda essa nomenclatura do %M maiúsculo para ele mostrar em português, né? A gente tem que alterar uma variável aqui do sistema. Tá bom? Eu vou retornar aqui, além disso, só para curiosidade aí, esse é o HH mesmo, eu não me lembro, é o %H. Então, vamos lá, %H, é porque no Oracle era diferente. %H, 2 pontos, quero minuto, aí %H maiúsculo. Minuto, vamos ver qual que é o minuto aqui, que eu não me lembro. Acho que é o MI. É o I. %I. I. E o segundo é o %S, se não me engano. %S, maiúsculo ou minúsculo. Então, ele vai colocar aqui, olha, a data, né? A data e a hora completa, tá? A hora do servidor, tá? Vou copiar essa coisa aqui lá pro meu aqui. Uma série de funções, tá? Então, aqui, ó, ele tá retornando ainda em inglês, tá? Existe uma variável do sistema, né? No caso aqui, a configuração que o DBA deveria fazer, né? Se fosse o caso, para retornar isso em português, se a aplicação exigir isso. Que aqui a gente altera essa LC Times Names aqui, que por padrão ela vem em inglês, a gente vai setar para português, tá? Então, vou setar isso daqui, ó. Agora ela já está em português. Eu vou repetir essa consulta. Então, agora, olha, 17 de fevereiro de 2021. Essa LC Times Names, ela muda essa configuração dos nomes, né, dos meses e do tempo em geral, quarta-feira, segunda-feira, terça-feira, né, por padrão é tudo em inglês, né, e você pode alterar isso também. Ela muda essa configuração, essa variável aqui, somente na sessão. Então, se você quiser alterar permanentemente, isso é outra configuração, que é essa alteração global aqui, que eu não vou mudar, porque eu não quero fazer isso aqui no meu, né?
tem jeito de alterar de volta, né? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu tenho a aplicação rodando aqui. Então, essa aqui é para alterar na sessão, né? O LC Time Names. E se você colocar a palavrinha global aqui na frente, você altera permanentemente até que se mude novamente essa coisa, tá? Então, essa aqui, quando você fecha a sessão, ela volta para o padrão, tá bom? Se você não coloca o global, tá bom? Então, existem várias funções que trabalham com datas, são muito interessantes, né? Por exemplo, aqui eu quero retornar somente o nome do mês da data de hoje. Então, eu tenho a função month name, né? Fevereiro, tá? Eu quero retornar deixa eu pegar aqui no W3 que a gente segue um padrão aqui, ó, ver? Day of week. Day of week. O que essa função retorna? Ela retorna o dia da semana, né? Na verdade, o dia hoje é no caso aqui, né? Vou colocar hoje, data de hoje. Aqui, no caso, né, 17/2, é quarta-feira, ele retornou aqui o dia numérico da semana. Ah, mas eu quero retornar o nome do dia. E é day name. Cadê o day name? Day name. Day name, ele retorna o nome do dia, né? Vou colocar aqui a data de hoje também. E aqui ele retorna em inglês. Vou colocar no meu lá para vocês verem que o meu já está alterado. Então, ele vai retornar quarta, né? Quarta aqui. O nome do dia da semana mesmo. Então, quarta. Bem interessante aqui. Ah, professor, tem como decorar isso tudo? Jamais, né? É o uso que você vai lembrando, você vai decorando automaticamente à medida que você for precisando usar aquela função ou aquele conjunto de funções. Estou fazendo uma aplicação usando Oracle. Então, eu vou precisar da informação de tempo ali. Então, você vai estudar aquelas funções que lidam com date, date time, timestamp lá do Oracle. A formatação lá do Oracle era completamente diferente dessa que a gente está vendo aqui no MySQL, né? Bem diferente. Ah, o Postgres com o Oracle é mais ou menos parecido, mas tem algumas coisas que mudam também. Então, dependendo do seu caso, da sua necessidade, você vai abrir a documentação, uma série de tutoriais na internet, né? E na documentação mesmo do SGBD específico ali que você estiver trabalhando, e você vai ver as funções específicas para ele, tá? É impossível a gente passar cada uma das funções aqui, mas depois eu peço que vocês deem uma olhada, porque é bem interessante essas coisas aqui, né, com relação às funções que lidam com o tempo, né? Você consegue somar tempos, né, sem se preocupar com essa informação. A função faz isso para você, por exemplo, olha, add date, add date aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a data de hoje, now, e vou somar um intervalo de 10 dias. Vou adicionar, add date, né? Então, hoje é 17/2, mais 10 dias vai ser 27/2, né? É que ele retornou a hora do sistema dele aqui também. Você consegue não somente somar, como também fazer diferenças, né? Somar intervalos de tempo. Então, tem uma série de funções que lidam com esse tipo de informação e é bem interessante, bem prático de se utilizar. Existem também funções nas linguagens de programação que faz a conexão com aquele SGBD específico, né? Por exemplo, JavaScript. Você consegue fazer uma conexão JavaScript com um MySQL, né? Com Node.js e MySQL, por exemplo. E ele vai ter lá classes já prontas que já te ajudam a trabalhar melhor com o tempo, né?
que te ajuda a fazer a formatação adequada para aquele SGBD específico que você estiver utilizando também, tá? Então, quando vocês verem lá a programação web, lá no ano que vem, né, no terceiro ano, vocês vão ver que tem uma série de funções daquela linguagem específica que também vai te ajudar a fazer a formatação e a lidar com o tempo também de uma forma melhor do que não somente aquela string chapadona ali na sua aplicação, tá? Então, essas funções aqui, elas ajudam a gente bastante, tá? Extract, hour, last day, local time, né? Date, current date time, ajuda em várias situações, na função, no sistema específico que você estiver trabalhando ou lidando, ou no banco específico, né? E aí é de acordo com a sua demanda que você vai estudar, tá? Peço que vocês deem uma passada, assim, né? Pega aquelas que vocês chamarem mais atenção, é impossível decorar tudo isso, e façam também os exercícios relativos a essa parte.